sempre uma alegria estar aqui novamente para voltarmos à leitura do nosso livro escrito pelo irmão Jacó, nosso livro Voltei. E isso porque essa obra é de suma importância para todos nós. É claro, porque contém um noticiário daquilo que pode vir a acontecer ao chegarmos à espiritualidade. E essa obra avança de maneira sempre surpreendente, porque, em verdade, por mais que leiamos muitas obras espíritas, nós não podemos avaliar quais surpresas vamos colher. Então aqui nós temos um exemplo de desencarnação. E tudo aquilo que foi observado deve servir para nós também. E todos nós um dia vamos chegar a esse momento que ele chegou. Por que não fazê-lo um pouco mais preparados? Então havíamos parado na página 65, quando ele se perguntava o que viria depois, o que iria acontecer. Então, nós tínhamos encerrado a nossa leitura com uma pergunta: a que destino me conduzia? Ele estava indo para a praia para ser levado para algum lugar que ele não sabia onde. Então, eu estava muito curioso com relação a isso. Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha a lembrança de súbito toda a trama de reminiscências do passado? Por que razões não me recordava da anterior libertação espiritual? Essa pergunta aqui é bem interessante, porque às vezes acreditamos que basta desencarnar para lembrar de todas as nossas vidas pregressas, e não é assim. Não é assim porque não haveria utilidade nisso. Então vamos lembrar à medida em que nos reintegrarmos na vida espiritual e que isso tenha alguma utilidade para nós. Quanto mais elevado o espírito, mais facilmente ele entra no conhecimento de suas vidas pregressas. Mas para o desencarnado comum, isso não acontece imediatamente. Então ele ficou se perguntando o que ele achava, com certeza, de que bastaria desencarnar para lembrar quem foi nas anteriores vidas. E não foi assim. E ele segue se perguntando: onde se localizaria minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara? Ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Lembrem-se que ele nasceu na Eslováquia, então na Europa. E muito depois ele passou por vários países e muito depois ele veio e se fixou no Rio de Janeiro. Então ele ficava pensando: será que vão me levar para uma colônia espiritual da terra em que eu nasci ou da terra em que eu vivi, que era na região, né, do Brasil, na América do Sul, na região americana? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Para onde me dirigia? Vejam que ele está um pouco ansioso com essa questão de para onde eu vou, o que vai acontecer a seguir. Entre companheiros. Em meia hora, congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Ou seja, chegou na praia e encontrou alguns
espíritos que já se encontravam por lá. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam ali esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Vejam que não é também uma coisa que eu vou desencarnar e já vou para a espiritualidade com facilidade, com tranquilidade, ou eu vou sozinho, ou alguém me leva. Não é dessa maneira. Eles se reuniram e estavam esperando uma ocasião oportuna, um momento oportuno para se afastarem do círculo terreno, se afastarem aqui da zona da Terra. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte, havia 15 desencarnados ali, então, com exceção de 2 que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados, mostravam eles todos um olhar vitrificado. Só 2 não tinham esse olhar e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Eles não estavam lúcidos, eles estavam como que sonâmbulos, sendo guiados, mas sem condições, sem discernimento. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia não perdera a faculdade de analisar a situação. Uma mente muito analítica, então ele vai observando tudo que acontece. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. Então havia 2 mais despertos e um deles, o irmão Jacó, chegou a confortá-lo, dizer palavras de estímulo. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me delicado que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam em condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Então, havia alguns que já estavam desencarnados há mais tempo, há alguns dias, mas permaneciam no círculo terreno por falta de condições de seguir. E essas condições se apresentaram nesta noite que ele descreveu como uma noite pacífica. Asseverou que não era tão fácil abandonar sozinho, sem maior experiência na espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Vejamos que, para que a pessoa possa se liberar, é necessário o concurso, o auxílio de irmãos espirituais que vêm fazer o desligamento dos laços que aprendem, que prendem essa pessoa à carne. E, uma vez liberado, também não está pronto para sair para onde queira. Ele vai ter que receber também auxílio para ser levado para uma colônia, para algum lugar onde possa receber um atendimento, onde possa descansar e se refazer de todo esse processo que é bem penoso. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos. Essa aqui é a explicação do irmão Andrade, que inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico.
Então, há sempre aqueles espíritos oportunistas e inferiores que querem cooptar, que querem se apossar daquelas criaturas, daqueles espíritos inexperientes, esquecidos da vida espiritual, para finalidades menos dignas. E esses são inumeráveis, são muitos. Por isso, há que ter cuidado. Seria o mesmo que nós sairmos por bairros desconhecidos, sozinhos, sem qualquer guia, sem qualquer auxílio, naturalmente estaríamos à mercê de malfeitores. E assim acontece no plano espiritual terreno. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Então, esses pensamentos criam campos que retêm as almas, que não é fácil vencer. Por isso, os espíritos que estão destinados ao tratamento que é oferecido, que vão receber esse tratamento por decisão dos espíritos superiores, essas criaturas têm que ser guiadas, têm que ser levadas com muito cuidado para os locais onde vão exercer, vão viver essa nova vida espiritual. Acentuou que a nossa retirada em perigosa circunstância qual aquela, veja que o irmão Andrade, apesar de ser uma noite tranquila, ele fala em perigosa circunstância. Então, acentuou que a nossa retirada em perigosa circunstância, qual aquela em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem, organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne, ou seja, daqueles que deixaram o corpo físico através da morte, exige providências que lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto aguardando uma professora de bairro distante. Então, estavam todos reunidos, alguns semiconscientes, como ele já descreveu, mas ainda precisavam esperar por uma professora que viria de um local distante, um bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por dois benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe no semblante calmo. Saudou-nos a todos simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Então, nem o irmão Jacó, com toda a sua vivência, a sua bondade, a sua experiência, irradiava luz. Mas essa professora trazia o peito irradiando uma luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã,
A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a bondoso e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Então, de súbito, repentinamente, ele sentiu inveja. E confessa isso para que nós saibamos que todos nós temos sentimentos negativos dentro de nós, que a morte, evidentemente, não nos melhora, assim, do ponto de vista moral, como somos, seguimos. Ela melhora nossas condições de percepção. Isso pode melhorar ou não, depende do espírito. Mas ele confessa que sentiu inveja ao perceber que aquela senhora trazia aquela luz no peito. Marta, todavia, lançou-me um olhar de branda reprimenda. Os espíritos têm disso, né? Essa telepatia fácil, principalmente do espírito mais elevado para o menos elevado, eles percebem rapidamente os pensamentos, eles adivinham os pensamentos, e ela percebeu que ele sentiu inveja, então lançou-lhe um olhar de branda reprimenda. Como a gente faz às vezes com os filhos, quando eles não estão agindo de maneira correta, a gente olha e eles, ao olharem para nós, percebem que alguma coisa não vai bem. Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora, por certo, conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso tributo da luz. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me apressado comigo mesmo em face da veneranda educadora, cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhes curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. O aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possível para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Ou seja, Bezerra antevia que poderia essa viagem não ser muito tranquila. Seja porque os irmãos, havia muitos irmãos com pouca consciência no momento, ou outras coisas que ele percebia, já tivesse vivenciado, então ele estava cuidadoso. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra. Ele não consegue dizer tudo que Bezerra falou. Mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas na hipótese de não sabermos manter a serenidade e o desapego. Então, tudo dependia deles. Bezerra não poderia interferir, dependendo da situação, na vontade, no desejo, nas decisões dos próprios tutelados ali. Então, atenção, surpresas dolorosas poderiam ocorrer se não soubessem manter serenidade e desapego. À exceção da irmã que a nós se reunira por último, continuava Bezerra, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição
de garantia ao êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos os recém-libertos do corpo desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Como já salientamos, como também os mentores haviam salientado, sempre há espíritos interessados no mal e atentos para qualquer vacilação daqueles que se propõem a se afastar da terra. Então, Bezerra estava um pouco cuidadoso em relação a isso. Conservávamos-nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Então, mais apaixonados pelos ideais do que operadores desses ideais. Isso que Bezerra observava. Achávamos-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio, enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias eternas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-nos na sublimação da vida em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. É isso que nós sabemos, não é, irmãos? Todos nós temos o positivo e o negativo dentro de nós. Ainda não somos santos, não somos elevados, somos trabalhadores que necessitamos com urgência fazer a nossa reforma íntima. Temos que trabalhar nas nossas necessidades todos os dias. Temos que trabalhar com afinco, porque quando retornarmos ao mundo espiritual, nós retornaremos com as aquisições que fizemos. E se não trabalhamos muito para adquirir, para conquistar essas virtudes, essas aquisições, nós teremos grande dificuldade, porque no mundo espiritual não existem aparências que nos salvem, é só o que realmente somos. Então, a pessoa que aproveitou das forças físicas, aqui como ele falou, na realização tão somente dos seus desejos, essa pessoa perdeu muito tempo. Poderia ter também trabalhado com mais intensidade nas aquisições morais, que são essas que nos socorrem em qualquer lugar. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas inclinando-nos para o retorno. Então, eles poderiam estar a caminho, mas se alguém fraquejasse, se ligasse na parte negativa de si mesmo, na parte não trabalhada, poderia
retornar à esfera física e, quem sabe, ser presa desses irmãos menos evoluídos que poderiam até escravizá-los, mantê-los em cativeiro, enfim. Coisas negativas aconteceriam. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, eles eram assim, estavam como sonâmbulos. Indaguei de Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando minha filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico, esses a quem ele se referia, despertariam em breves instantes, tanto quanto fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achava. Pretendia formular ligeiro inquérito, dar início a perguntas, com respeito à irradiação luminosa a que Bezerra se referira, mas Marta me pediu bondosa deixasse as perguntas para depois. Então, irmãos, nós vamos parar aqui porque o nosso tempo já se esgota e vamos continuar com o subtítulo A Partida. Como é que foi daí para frente? Gostaria de desejar a todos muita paz, muita harmonia, enviando o meu abraço carinhoso a todos e que Jesus nos abençoe sempre.